Boa noite a todos, a santa paz do Senhor. Glória a Deus, amados. Boa noite a todos mais uma vez. Muito bom poder estar aqui com vocês, poder participar mais desse nosso culto temático, que são as finanças. Eu acho que nós nem precisamos citar aqui se esse é um assunto importante ou não para se tratar no meio cristão, porque ele é um assunto cristão, ele é um assunto bíblico, ele é um assunto espiritual. O dinheiro, ele é espiritual, as riquezas são espirituais. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz que o meu Deus em Cristo Jesus há de suprir de cada uma de nossas necessidades segundo suas riquezas em glória. As suas riquezas em glória. Então eu gostaria de convidar você que está aqui essa noite, que pudesse fechar os seus olhos, a fim de que nós pudéssemos orar, para Deus nos dar sabedoria para poder falar a respeito deste tema. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais essa noite em Tua presença. Queremos agradecer, Deus, por essa rica oportunidade de poder falar, Deus, desse assunto, Deus, que é um assunto tão espiritual, Deus. Às vezes, Deus, nós temos a tendência de pensar que é algo secular, que é algo deste mundo. Não, Deus, o Teu reino tem sistema de valores, Deus. E nós precisamos aprender a dar valor àquilo que é importante. Então, nos ensina aquilo que o Senhor quer trazer para nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados. Deixa eu abrir aqui uma água aqui, que o Nael tomou aqui tudo, não deixou nada para mim. Galera, tem um tempo que eu venho estudando um pouco a respeito desse tema de finanças. Hoje eu trouxe esse título, os 10 mandamentos da saúde financeira. Meio que eu trouxe 10 princípios de uma boa saúde financeira, a fim de que nós pudéssemos nos analisar se nós estamos fazendo ou não, a fim de nos analisarmos se nós estamos obedecendo ou não esses princípios que são capazes de nos dar bons retornos aqui nessa terra, como para a eternidade, por serem princípios bíblicos. Então, por isso que quando eu estava pensando o que trazer, a princípio eu pensei a respeito de nós pegarmos a palavra do bom administrador, a parábola, né, poder destrinchar ali, tem muitos princípios, mas quando eu estava pensando a respeito de trazer princípios bíblicos, eu lembrei dos 10 mandamentos, e aí lembrei de também anotar aqui 10 princípios, para que nós pudéssemos ter uma saúde financeira. Então, desde 2018 eu me despertei para mim estudar esse tema. Então eu venho estudando, investindo, fazendo investimento. No ano passado eu entrei no que nós chamamos de renda variável, que é no mundo de ações e fundos imobiliários, investimentos em empresas, além de eu estar envolvido em um meio empresarial. Então, isso foi um despertamento antes de eu estar trabalhando com o que eu estou trabalhando, e eu venho estudando, e venho fazendo, e venho colhendo resultados. Então, fruto de estudo, fruto de dedicação e fruto de objetivos, porque a palavra de Deus diz para nós não ajuntarmos tesouros aqui nessa terra. Ok, então se não é para ajuntarmos tesouros, então por que juntar, investir, poupar? O que é isso? Será que nós estamos indo contra a Bíblia? Contra a palavra de Deus? Se nós estivermos ajuntando riquezas aqui nessa terra para buscar segurança, aí está de forma errada. Mas se nós buscamos ajuntar riquezas com objetivos eternos, aí está de forma correta. Então, que objetivos eternos nós podemos ter? Desde coisas pessoais que tem para você avançar no reino de Deus. Um dos meus objetivos primários era eu me tornar um missionário autossustentável. Então eu queria que através de investimentos eu estivesse em qualquer lugar desse mundo e o dinheiro estivesse trabalhando para mim e eu fazendo a coisa acontecer aonde Deus me levasse. Então esse era um dos meus objetivos. Na verdade, ainda é um dos meus objetivos. Eu continuo fazendo isso e estudando, e Deus tem abrido a minha mente para falar a respeito disso. Então, só que o dinheiro, eu gosto de fazer um comparativo a respeito das riquezas e o corpo humano. O investimento, o estudo,
a área das finanças é a mesma coisa que a área do corpo físico. Não tem como dificilmente alguém vai conseguir conquistar um corpo que você deseja do dia para a noite. Assim como vai ser difícil você conquistar uma independência financeira do dia para a noite. Você tem que plantar, você tem que tomar decisões sérias para você alcançar aquele objetivo. Você tem que malhar, você tem que fechar mais a boca, você tem que economizar, você tem que buscar outros meios de adquirir riquezas. Então, eu gostaria de aqui, antes de nós entrarmos nesses 10 mandamentos, nós precisamos saber como nós estamos aqui essa noite. Se nós somos pessoas que estão saudáveis financeiramente falando, ou nós somos doentes financeiramente falando. E quando eu falo de finanças, não pense que finanças está ligado à quantidade, mas está ligado à administração desta quantidade. Porque a palavra de Deus diz que aquele que for fiel no pouco, ele vai ser colocado no muito. Então, o princípio não é a quantidade, o princípio é o princípio. O princípio é administrar. Então, é muito difícil, né, uma criança saber administrar coisas que adultos conseguem administrar. Da mesma forma, com o dinheiro é necessário atingir, né, buscar uma certa maturidade para aprendermos a lidar com o dinheiro. Eu queria fazer uma pergunta, umas sessões de perguntas aqui para você que está aqui nessa noite, ou para você que depois vai assistir essa gravação. Você se considera uma pessoa saudável financeiramente falando? Ou você se considera uma pessoa doente financeiramente falando? Lembrando mais uma vez que quando eu quero trazer essa questão de saudável financeiramente falando, não estou dizendo de quantidade, mas como você consegue administrar essa quantidade que pode passar mensalmente ou de vez em quando na sua mão. Então eu queria fazer uma anamnese com a igreja aqui essa noite. O que é uma anamnese? Sabe quando talvez você já foi fazer um check-up da sua saúde, e ali né, o médico tem que fazer várias perguntas para você, o que você está se alimentando, lembrando aqui, pastor Fagner, da vez que a gente foi doar sangue, né? Mas não vamos contar não, que tem muita peripécia aí. E aí, né, só uma das coisas, o pastor Fagner não pôde doar sangue naquele dia que a gente foi, porque ele tinha dormido, acho que 6 horas, né? Dormiu 6 horas de sono e o mínimo era 7, então ele não pôde doar, e o médico lá falou que ele estava anêmico, que ele precisava comer ferro e essas coisas. E aí, ele não pôde doar sangue, e eles fazem uma série de perguntas para saber se você está saudável ou não para doar aquele sangue. Então, nesta noite, eu gostaria também de fazer uma série de perguntas para saber se você está saudável financeiramente falando ou não. Então, eu gostaria que, se você tiver essa possibilidade de anotar essas perguntas, eu ficaria muito feliz em poder te ajudar. Nós vamos fazer agora uma anamnese da sua saúde financeira. E eu não sei se vai dar para a gente falar os 10 mandamentos, mas não dando, a gente continua na próxima semana, porque tem assuntos que são bem abrangentes. A primeira pergunta que eu gostaria de trazer para a igreja essa noite é: você tem domínio sobre os seus ganhos e despesas? Vou repetir, você tem domínio sobre os seus ganhos e suas despesas? Aí você só vai responder sim ou não, ok? Número 2, você está livre de dívidas? Número 2, você está livre de dívidas? Ok? Número 3, você gasta menos do que ganha? Número 3, você gasta menos do que ganha? Regra básica, tá? 4, você consegue pagar suas contas com 80% da sua renda? Repetindo, você consegue pagar suas contas com 80% da sua renda? Número 5, você possui investimentos? Você possui investimentos? Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Número 6, você tem fundo de emergência? Josafá, o que é isso, fundo de emergência? Você tem uma reserva, você guarda dinheiro? Você consegue poupar?
Sim ou não? Número 7. Você investe mensalmente o suficiente para se aposentar? Depois vou estar explicando isso também. Você investe mensalmente o suficiente para se aposentar? José fala, nem invisto, muito menos o suficiente para se aposentar. Mas vamos chegar lá. 8. Você gosta muito de gastar quando sobra dinheiro? Ai, sobrou, aí você começa a entrar em abstinência, eu preciso gastar. Você gosta muito de gastar quando sobra dinheiro? Sim ou não? Nove. Investindo como já investe, você atingiria os seus objetivos? Rafael, nem invisto, então já coloca não. Investindo como já investe, você atingiria os seus objetivos? Que objetivos? Nem objetivos eu tenho. Vamos falar sobre isso também. 10 e último. Você toma boas decisões financeiras sem precisar de terceiros? Entre parênteses, na maioria das vezes. Repetindo. Você toma boas decisões financeiras sem precisar de terceiros? Na maioria das vezes, o que seria sem precisar de terceiros? Sem precisar da ajuda de outra pessoa para tomar essa decisão financeira. Aí estão as 10 perguntas. As 5. Você possui investimentos? Ali acho que ficou bem esmagado ali, né? Eu acho que ali no slide mudou, clicou uma setinha que mudou os nomes ali do lado, que era de 1 a 3. Nicole, dá uma olhadinha para mim. No slide ali, se você mudou ali, não, em vez de ter o nome abril, maio, junho, julho, tem os nomes de 1 a 3, de 4 a... Não, antes. Isso aí não... Eu acho que não mudou. No gráfico. Se não deu, não tem problema. Eu vou explicar aqui cada uma das perguntas e depois nós vamos fazer o cálculo aqui se você é uma pessoa que está saudável financeiramente ou não. Então, você tem domínio sobre os seus ganhos e despesas? Como assim? Você controla, você anota, você faz o seu orçamento diário, mensal? Você tem o controle sobre sua entrada e sua saída? 2, você está livre de dívidas, e quando eu falo de dívidas, não estou falando de um pagamento parcelado, que você tem o dinheiro até o prazo para acertar. Eu estou falando que esse prazo ele foi estourado, e você está se embolando, está devendo um, está devendo outro, e ainda continua comprando coisas. 3, você gasta menos do que ganha, ou seja, se você ganha R$100, o seu gasto é menor que R$100? Ou você está gastando 110? Já viu aquele cálculo? Tem uns artistas, né, que às vezes colocam aqueles memes, né? Se eu ganho R$1.000 e o meu cartão de crédito tem um limite de 4.000, então meu ganho mensal é de R$5.000. Não é assim que se calcula. Você possui investimentos? Como assim investimentos? Algo que você aporta dinheiro, ele te traz algum retorno? Seja em ações, seja em fundo imobiliário, seja em algum produto que você compra e vende para adquirir um retorno maior? Você tem fundo de emergência, ou seja, você guarda dinheiro. Vou estar explicando no decorrer da mensagem também o que é o fundo de emergência. Você consegue poupar, se você tem essa disciplina de poupar dinheiro. Você investe mensalmente o suficiente para se aposentar, e aí nós já vamos entrar na questão de objetivos. Se você ainda não tem um objetivo, dificilmente você vai poder dizer sim para essa resposta, para essa pergunta. Você gosta muito de gastar quando sobra, ou seja, você não aguenta ver dinheiro sobrando? Você é aquela pessoa assim, quer gastar, não, eu sou generoso, então eu gasto até torrar o último centavo. Você é desses? Investindo como já investe, você atingiria seus objetivos, falamos. E o 10, você toma boas decisões financeiras sem precisar de terceiros. Então, você precisa correr para alguém, pedir algum conselho para tomar alguma atitude, alguma decisão da sua vida financeira?
E eu coloquei ele na maioria das vezes porque nós sempre vamos precisar de ajuda, nós sempre vamos precisar buscar ajuda. E gostaria que você fizesse um cálculo agora. Eu pedi para vocês responderem sim e não nas perguntas, né? Ou caso você não deu tempo de você analisar, depois faz essa análise e eu queria dizer para você a respeito da sua saúde financeira. Se você teve de 1 a 3 sims, você é um doente financeiramente falando. Você é um doente, cara. Se você teve de 4 a 6 sims, você ainda é um sedentário financeiramente falando. Se você teve de 7 a 9 sims, você é saudável financeiramente falando. Agora, se você tirou um 10, você é um super saudável. Você é um super homem. Falei igual o pastor Marcos, quando viu um rapaz, estava anos sem ver ele, né? E o cara deu uma engordada, né? E aí ele viu, isso não é um homem, isso é um super homem. Pastor Marcos, suas peripécias, né? Então, faça essa análise da sua vida financeira, para saber aonde você está. Porque para nós sabermos onde nós queremos chegar, primeiro nós precisamos saber aonde nós estamos. Nós precisamos, para saber, é igual você querer colocar, vai virar o ano aí, entra ano, sai ano, algumas pessoas vão entrar lá com sua meta de peso. Eu quero chegar a tantos, eu quero perder, sei lá, eu quero chegar a 80 quilos, exemplo. Mas talvez você tem 78, e você quer perder? Não, você tem que ganhar, se você quer atingir 80 quilos. Talvez você é uma pessoa que tenha 100 quilos, né? Falar igual um dia, estava surfando, eu, o pastor Robson, e o meu tio chegou, ei, Baião, estou com 95 quilos, ele, pô, seu alvo é quanto, varão? 100? Seu alvo é quanto? E talvez você tenha um alvo para bater do seu peso, só que você precisa saber com quanto você está hoje, para saber onde você quer chegar. Então é necessário fazer essa anamnese da sua vida financeira, para saber de onde você deve partir. Talvez você é uma pessoa que é endividada. Não tem como você, um endividado, querer partir para investimentos. Talvez você é uma pessoa que não está endividada, mas você ainda não tem um bom gerenciamento dos seus ganhos e das suas saídas. Talvez você é uma pessoa aqui nessa noite que tem um certo conhecimento, mas precisa se aprofundar mais na questão de finanças. Então, nesta noite aqui, eu gostaria de trazer os 10 mandamentos da saúde financeira. Eu gostaria de falar o primeiro aqui, que eu gostaria de dizer essa noite, seja organizado. Esse é o primeiro mandamento para uma vida financeira saudável, seja organizado. Coloquei um versículo ali, para ficar menos carnal e mais espiritual, Provérbios 21, 5. Provérbios 21, 5. Se é que eu consigo mudar aqui. Diz assim: os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. Então, olha só, os projetos bem elaborados. O que isso quer dizer? Significa que nós precisamos planejar, precisamos nos organizar. Josafá, como que eu me organizo na vida financeira? Primeira coisa que você precisa fazer para ser organizado na sua vida financeira é fazer um orçamento. Quantas vezes nós que somos membros aqui desta igreja já ouvimos falar a respeito de fazer orçamento? E talvez você ainda é uma pessoa que capenga na questão de fazer orçamento. Mas como assim fazer orçamento? Não vou ganhar nada, não vou comprar nada? Quando se trata de fazer orçamento, é você ter o controle dos seus gastos e de suas entradas. Josafá, mas como se faz isso? Simples. Se você é uma pessoa que ainda não sabe fazer o controle dos seus gastos e você quer fazer com papel e caneta, eu sugiro que você faça uma coluna de data, uma coluna de descrição, o que é que você está gastando ou ganhando, uma coluna de entrada e uma coluna de saída. E assim você vai poder escrever aquilo que você está ganhando e aquilo que você está gastando. Porém, com o papel eu utilizava agenda, porém a agenda eu não utilizo, agenda eu não andava com a minha agenda, porém com o celular
eu ando com o meu celular, ele está no meu bolso, né, durante o dia a dia. Então, o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo. Existem vários aplicativos de finanças, de graça, pagos. Eu particularmente utilizo um chamado Mobius. Esse aplicativo, ele me dá gráficos, ele me ajuda a fazer um planejamento de por categoria, com aquilo que eu quero gastar. Até, por exemplo, quando entra um dinheiro na minha mão, eu já calculo lá o dízimo e coloco no meu gasto fixo. Então, a questão de você ser organizado te ajuda a ser uma pessoa fiel. Porque eu te pergunto, se você é uma pessoa que não tem organização sobre suas finanças, como você pode me dar certeza que você está sendo fiel? Como você pode me dar certeza que você está sendo fiel nos seus dízimos e nas ofertas? Como você pode me dar certeza que você não é um... Entende isso aqui? Vou fazer isso aqui para não ser censurado. Como você pode ter certeza? Não, eu pego os quebrados na minha carteira e coloco. 10% é o dízimo, mas são dízimo e oferta. Mas, mais uma vez, o Wellington falou uma coisa que interessante. Interessante aqui, né? 10% é para quem está começando. 10% é para quem está engatinhando na fé. 10% é para aqueles que... Será que Deus, Ele responde promessas? Será que Deus... Sabia que na palavra de Deus existem poucos versículos, se talvez apenas esse, não me recordo agora, mas que Deus, Ele nos deixa à vontade para prová-lo. Nós somos provados, mas e um homem provar a Deus? Prova-me, se não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. E além disso, para nos proteger, preste contas desse orçamento. Presta conta todo dia primeiro. Eu presto conta das minhas finanças. Prestava conta para 3 pessoas. Hoje eu presto conta para uma. Uma dessas pessoas não estão mais no nosso meio. Mas sempre me davam dicas. Josafá, por que você não aumenta o seu dízimo e oferta? Se você não for abençoado, eu vou te devolver tudo em dobro. Aumentei. Isso eu dou como testemunho. Eu lembro que na época eu tinha uma promessa de vez em quando receber R$50 por mês quando eu estava no seminário. Viu essa promessa de vez em quando receber, quando desse R$50 por mês no seminário? Mas nunca me faltou nada. Bateu 50, está lá o dízimo e oferta. Aí um dia eu recebi um conselho, aumenta o seu dízimo e sua oferta. Na época eu dava 15, melhorei. E no próximo mês, cristocentricamente, né? Cristocêntrico não, com jesuicidência, né? Cristocidência, de R$50, eu passei a ganhar R$500 por mês. Pô, demorou, Josafá, vou fazer isso também. Faz. Quem quiser pegar a dica, tá aí. Não sou eu que vai te dar, não. Ah, não acredito não. Beleza. Quem acredita vai colher as promessas. Porque homens podem te prometer algo e podem falhar. Deus nunca falha. Ah, não, mas eu preciso pagar isso, pagar aquilo. Seja fiel no seu dízimo e nas ofertas. Não faça dívidas, mas seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Então, não tem como você querer ser fiel. Ah, Josafá, mas eu ganho pouco. Certo, mas seja fiel com a organização nesse pouco. Porque vai esperar chegar no muito para aprender a administrar. É por isso que é difícil Deus nos confiar grandes riquezas em nossas mãos, porque nós não conseguimos administrar o pouco. Lembra a parábola do talento? Tirou de quem não estava produzindo para dar para quem estava produzindo. Porque o que estava produzindo mais já sabia lidar melhor, administrar melhor e produzir mais. Nós temos que aprender a controlar os nossos gastos. Quando a gente vai para o mercado financeiro, a gente ouve muito falar a respeito de investimento a longo prazo. Investir em ações te dá um retorno a longo prazo, você vai investindo, só que o controle dos seus gastos te dá um retorno a curto prazo. É imediato, você começa a estudar os seus números, tem uma frase de Abraham Lincoln que ele diz o seguinte: torture os números e eles irão confessar. Às vezes você está ali com seus números em tela, eu pego ali, quando eu vou exportar a minha planilha, né, eu olho meus gráficos ali, onde eu posso economizar, aonde eu estou gastando mais. Tem lá os gráficos, né? Oferta missionária, dízimo, outras ofertas, alimentação, lazer, agora está diminuindo, graças a Deus, fralda,
né? Tinha bebê, tinha outras coisas. Então, eu consigo ver aonde estão minhas prioridades. A palavra de Deus diz que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se nós pudéssemos pegar o gráfico do seu orçamento hoje, onde estariam as suas prioridades? Então é muito importante nós termos essa organização. Então, eu tenho um livro, muito falado, ele virou um livro de cabeceira para mim, o nome dele é Dobre Seus Lucros. Então, uma da formas de nós dobrarmos nossos lucros é cortando os gastos, e os gastos são como unha, você sempre tem que estar cortando. Então, às vezes, quando eu pego ali o meu orçamento, estou dando uma olhada, como eu posso economizar? Porque o dinheiro ele é emocional. Mas nós precisamos ser racional para poder fazer esse controle. Esses dias atrás eu troquei meu plano de celular. Gostava muito da operadora que eu estava. Gostava muito, muito, muito. Não vou falar qual é a operadora aqui, porque esse vídeo não está sendo patrocinado. Mas gostava muito, tinha um apego emocional, tinha um banco que me dava, quando eu recarregava por ele, me dava mais gigabytes. Mas quando eu fiz um cálculo do valor que sairia para mim mensal, falei, esse aqui vai ser melhor. Fui lá e troquei. Outra vez, estudando meus números, né, eu tenho um missionário fora do país que eu mando, tem esse compromisso com ele de mandar uma oferta. Só que o dinheiro é diferente lá. É em euro onde ele está. Então, a oferta que eu queria mandar para ele variava. Eu fiquei pensando, como eu posso economizar ao enviar dinheiro para ele? Como eu posso economizar? Analisando, triturando meus números, olhando minha organização. Pensei, liguei para ele, fulano de tal, você manda a oferta para alguém aqui do país? Eu falei, rapaz, eu tenho uma conta aí no Brasil que eu deposito dinheiro aí para tal coisa. Eu falei, então vou fazer o seguinte, em vez de você daí mandar dinheiro para cá, e você pagar taxa, eu daqui mandar dinheiro para você, e você pagar taxa, eu deposito na sua conta aqui, você não precisa mandar. Você economiza taxa, eu economizo taxa, todo mundo ganha mais. Como você conseguiu essa concepção? Torturando os meus números. Mas se nós que estamos aqui essa noite, nós nem anotamos, dificilmente você vai conseguir alcançar esse retorno a curto prazo. Se nem organiza, muito menos estuda. Se não estuda, não consegue atingir esse ganho a curto prazo. Então, o versículo diz, os projetos bem elaborados. O que você tem feito com o seu dinheiro? Como você tem organizado o seu dinheiro? Número 2, segundo mandamento. Acho que foi profético aqui, né? O Joãozinho começou a falar, foi até a metade, acho que eu vou até a metade hoje também dos 10 mandamentos aqui. 2, tenha planejamento. Tenha planejamento. Josafá, mas não é a mesma coisa, ser organizado, ter planejamento. Olha só, Lucas capítulo 14, 28 ao 30 diz, porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando, este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Quantas coisas nós que estamos aqui essa noite não conseguimos concluir por falta de dinheiro, por falta de planejamento? Às vezes um tratamento dentário, tratamento dentário não, outra coisa. Às vezes um automóvel que você quis comprar, às vezes um celular que você quis comprar, às vezes um compromisso que você fez com alguém sem saber se você conseguiria conseguir arcar com aquele compromisso, mas por falta de planejamento. Então nós fizemos algumas perguntas aqui, se nós atingiríamos nossos objetivos. É necessário o cristão, ele ter objetivos, porque quando nós olhamos aqui para esse versículo, está falando a respeito de um homem que ele precisava calcular para construir uma torre. Por quê? Já viu essas construções que elas ficam interminadas, e aí fica aqueles pedaços de ferro para fora, enferrujando, vai ter que ter um retrabalho, um duplo gasto ali, por falta de planejamento, e se torna algo, um objeto de zombaria, por falta de planejamento. Então, é necessário o cristão fazer planejamento. Eu tenho alguns planejamentos. Eu tenho a quantidade de investimento que eu quero chegar esse ano. Eu tenho a quantidade de retorno que eu quero que o meu investimento traga. Eu tenho a porcentagem que eu gostaria de dar da minha renda para missões.
Além disso, eu tenho objetivos com o meu filho, vou estar falando mais para frente, né? O meu filho hoje, ele já tem um programinha que eu fiz com ele já manda dinheiro para filhos de missionários hoje. Porque uma coisa que eu quero implantar no coração dele é a generosidade, principalmente com as coisas do reino de Deus. Então, uma boa coisa para nós termos um bom planejamento é você anotar os seus gastos fixos. Quais são os seus gastos fixos hoje? É talvez um telefone, é uma internet, é uma mensalidade do seminário, é uma mensalidade talvez de uma academia, é uma mensalidade talvez de uma sala de aula, é uma mensalidade talvez, são gastos fixos, coisas que você precisa gastar todo mês. Então digamos que nós que estamos aqui, nós temos R$100 por mês. E aí você que tem R$100 por mês, você tem R$50 de gastos fixos, e talvez você aí tira 15% de dízimo e oferta, então você gastou R$65. Aí ali sobrou R$35. Você pode viver com R$100 esse mês ou com R$35? Com R$35. Você já tem que pegar o seu gasto fixo e já tirar. Já pegar o dízimo e oferta e já separar. Já pegar aquilo que eu preciso arcar, os meus compromissos, e já botar para andar. E eu vou pegar aquele pouco, vou pegar uma parte, vou investir, e outra parte eu vou viver com aquilo. Então, tirando tudo, eu tenho R$50, eu vou viver com R$50 esse mês. Mas eu ganhei 100, e os gastos fixos? Tem que ter planejamento, tem que ter anotação. O dinheiro já bateu na minha mão, eu já estou aqui, separando os meus compromissos, já mandando. Eu tenho compromisso dia 10, dia 8, dia 7, eu já estou lá acertando. Por quê? Já aconteceu com você um dia, você combinou com uma pessoa, você emprestou um dinheiro, você fez alguma coisa, todo dia 10, a fatura do meu cartão vence, te emprestei o cartão de crédito. O cara lá chega dia 12, aí você tem que pagar juros em cima daquilo. É melhor você sempre andar um passo à frente da lei, para não se embolar. Parece até que às vezes acontece, né? Alunos que fazem 8 perguntas, às vezes acabam, né? Andando em cima da lei, tendo que copiar aí algumas vezes o que é disciplina, por andar em cima da lei. Anda sempre um passo à frente. Dia 10, dia 8. Mas vamos supor, eu recebo todo dia 5, vamos supor que você tem um aluguel que você recebe todo dia 5, aí você combina todo dia 5 com fulano de tal, de dar tanto para ele, aí o seu aluguel lá, o cara vai e passa o tempo, não paga no dia combinado, aí o combinado dele com você não funcionou, logo o seu com o outro não vai funcionar. Se você recebe no dia 5, combina dia 8, combina dia 10, faz um plano, seus gastos fixos, seus objetivos. Cartões de crédito são grandes vilões. Algumas pessoas que prestam conta para mim, tem algumas pessoas aqui que a gente troca muita ideia sobre finanças, e essas pessoas de livre e espontânea vontade perguntaram se podiam prestar conta para mim. Eu falei, pode. E aí às vezes vinham lá numa categoria chamada cartão de crédito. Tá, mas e aí cartão de crédito? Eu preciso saber detalhadamente a sua fatura, com o que você está gastando. Não é só chegar lá e botar cartão de crédito. Não, pega a sua fatura, olha com o que você está gastando, joga lá nas categorias certas, com alimentação, né, com pessoas, com esquema, com manutenção de aparelho também, né, com um monte de coisas que são necessárias, e você anota lá. Mas por que isso é importante? É importante esse planejamento para a gente não se embolar, para depois a torre mal planejada, ela ficou jogada. Então nós precisamos ter um plano consistente para entender aonde nós queremos chegar. E o segredo disso tudo não é o quanto se ganha, é o quanto se gasta. Mais uma vez eu quero bater nessa tecla, gente. Não é quantidade, é qualidade em administrar essa quantidade. É aí que está o princípio de uma boa saúde financeira. 3. Não faça dívidas. Romanos 13, 8. Graças a Deus aqui nessa igreja todo mundo é exemplar e ninguém tem dívida. Glória a Deus. Romanos 13, 8 diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser
o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então olha a parte A do versículo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Talvez você é um cara ruim de palavra, cara. Talvez você é uma pessoa que pegou um dinheiro emprestado com uma pessoa para pagar outra que você está devendo. Nossa, e ali você vai se embolando. Às vezes você é uma pessoa que não paga a fatura do seu cartão de crédito em dia. Aí você se torna escravo do banco, porque a palavra de Deus diz que nós somos escravos de quem nós devemos. E a palavra de Deus diz para nós não termos dois senhores. Existe uma bandeira no cartão de crédito chamado Mastercard, cartão mestre. Ele pode ser o seu mestre se você não estiver pagando em dia. Então vou mudar a bandeira, vou para ela, né? Aí sabe quando você vai lá na fatura do cartão, está lá assim, pagar fatura parcial. Isso é um prato cheio para o banco, porque a outra parte vai ter juros. E aí você vai pagando juros sobre juros, e juros sobre juros, juros sobre juros. Talvez se você é uma pessoa que deve banco, se você é uma pessoa que deve alguma instituição financeira, os juros que você paga por uma dívida são maiores que os juros do rendimento de um investimento. Porque às vezes quando nós ouvimos sobre investimento, eu quero investir, mas às vezes você deve. Aí você faz o inverso, em vez de pagar as dívidas, vai para o investimento, e aqui começa a crescer. Aí você tem que trabalhar 2, 3 vezes para conseguir quitar isso aqui. E com isso aqui não vai conseguir. Então é melhor quitar as dívidas do que investir. Esse é o melhor investimento. Além de você ter um bom testemunho sobre as pessoas, além de você construir um bom nome, porque a palavra de Deus diz que o bom nome vale mais que muitas riquezas. Cara, que coisa horrível nós podemos, a gente ouvir que um cristão está devendo, a gente ouvir que um pastor está devendo, a gente ouvir que um missionário, ele queimou o filme ali onde ele está, porque ele não arca com os seus compromissos. Vamos pegar aqui para o nosso cotidiano. Talvez você é uma pessoa que está devendo, talvez você é uma pessoa que prestou dinheiro para outra pessoa. Aí essa outra pessoa passou do dia, ela esqueceu. A gente estava falando ontem, né, pastor Neemias? Quem apanha nunca esquece, né? Quem deve, esquece. Quem emprestou não esquece não. Aí o cara está lá tranquilo, vai. Aí imagina, o cara está te devendo, você vai subir as escadas da lanchonete e ver lá o cara comendo um sanduíche. Mas graças a Deus isso não acontece nesse seminário, só em outro seminário. Às vezes um cara está te devendo, você está vendo ele comprando uma coisa nova. Aí você pensa, e o meu? Como está o nome dessa pessoa? O Warren Buffett, um dos maiores investidores, o maior investidor da Bolsa dos Estados Unidos, ele diz uma frase seguinte: demora 20 anos para você construir uma reputação, em 5 minutos para você jogar lá no lixo. E às vezes por você ser um devedor, você ser uma pessoa que sempre está se atropelando em dívidas, você já manchou sua reputação. E para você recuperar isso, talvez você já até pagou, mas a pessoa sempre vai lembrar, para aquele ali eu nunca mais empresto. Por quê? Aquilo ali vai manchar a nossa reputação. Qual a melhor coisa então se fazer quando nós estamos devendo? Eu tenho um provérbios que eu gosto bastante, uma vez eu vi isso na vida de uma pessoa. Talvez se ele ouvir essa mensagem, o nome dele é Guilherme, da Eneala. Ele morou no meu quarto, ele está lá em Florianópolis. Nós estudávamos na mesma sala, na época de seminário. E teve uma época que ele me pediu um dinheiro emprestado. E passou o dia, na verdade não passou, no dia que era para vencer, aquele dinheiro que ele me devia, ele foi lá até mim e fez isso aqui, ó. Provérbios capítulo 6 diz: filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos comprometeste por um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saem da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai, humilha-te diante dele, insiste, incomoda, importuna esse teu próximo. Eu vi esse cara me importunando. Ei, cara, eu não esqueci, eu vou te pagar, tá? Ei, não caiu ainda, tá? Mas vou te pagar, tá? Ei, sabe aquela parada? Não esqueci ainda não, sabe por quê? Quando você tem que correr atrás da pessoa, já é tarde demais para ela recuperar a reputação dela com você.
Agora, quando a pessoa chega até você, ei, não esqueci não, tá? A pessoa combinou e não conseguiu chegar no combinado. Ei, não deu. Tem como você me dar mais um prazo? Vai lá, se humilha. Vai lá, fala, lembra. Você vai conseguir manter o seu nome. Conseguiram entender, igreja? Amém? Poucos amém, porque poucas pessoas estão devendo, graças a Deus. 4. Aprenda a gastar bem. Poxa, Josafá, nós estamos falando sobre economia, como gastar bem, como podemos. Gastar, nós sempre vamos precisar gastar, mas nós podemos gastar bem. Então, Isaías 55:2 diz: por que investir dinheiro naquilo que não é alimento e no teu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouve-me com toda a atenção e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Então, a palavra de Deus fala para nós gastarmos com aquilo que é bom. Mas também o aspecto de gastar bem é você gastar conscientemente da melhor forma possível. John Wesley tinha uma frase seguinte: ganhe o máximo que você puder, economize o máximo que você puder, para que você possa investir o máximo que você puder. Então, eu posso gastar bem. Vou dar aqui um exemplo de gastar bem. Eu tenho um cartão que ele gera milhas. Eu já gastaria o dinheiro. Eu utilizo o meu cartão para ganhar milhas, e essas milhas eu compro passagens aéreas. Ou seja, eu estou gastando bem. Eu também, às vezes eu posso comprar, se eu for comprar algo que ele não tiver um desconto à vista, eu compro no cartão, e aí eu coloco o meu dinheiro no rendimento, e na hora que eu tiver que pagar a fatura, eu tiro com o rendimento. Eu ganhei um pouco em cima daquilo. Nós podemos, como que nós podemos gastar bem também? Às vezes, comprando à vista. Porque o dinheiro é emocional, as coisas são emocionais. Às vezes você vê uma coisa, eu quero ter isso logo, eu preciso disso, eu preciso ter isso. Aí às vezes nós financiamos algo, às vezes nós parcelamos algo, né, num crediário ou algo assim, e pagamos o dobro daquilo, por causa de nossas emoções, ao invés de juntar o dinheiro e pagar menos da metade às vezes do valor. Tem algumas frases que eu li num curso, que ele fala o seguinte: a riqueza não vem do bolso, ela vem da mente. Alguns falavam sobre o Warren Buffett, esse investidor, disseram que se ele pegasse toda a sua fortuna e vendesse e distribuísse pelo mundo, toda a sua riqueza ia voltar para ele, porque ele tem a mente. Viu o que o versículo lá em Lucas 16, tem vários princípios, fala assim que vai ser tirado daquele que não produz para dar para aquele que produz, ou seja, para quem tem a mente, você tem a mente. A mente de economizar, a mente de organizar, a mente de planejar, a mente de gastar bem. Tem um termo que eu já vi, o nome desse termo chama-se a máscara da riqueza. O que é a máscara da riqueza? Já viu aquela máscara de teatro que você coloca uma máscara para demonstrar um humor talvez que você não esteja passando? Só que a questão é o seguinte: usar uma máscara nunca vai mudar o seu rosto, apenas vai te iludir. O que eu quero dizer com isso? Existe a máscara da riqueza. Tem pessoas que às vezes não têm condições, mas querem parecer que têm condições. Às vezes a pessoa se endivida para comprar um bom sapato. Às vezes nós vemos talvez casos de pessoas que têm uma baixa renda, com um carro violento, uma televisão, né, de 50 polegadas, mas a parede sem reboco, a fiação toda soltando, mas quer parecer rico. Talvez um celular, talvez um iPhone 14 aí, né, a última geração agora. Não, eu preciso ter porque é o celular do momento. Isso é máscara da riqueza. É querer parecer algo, mas você só ilude a você mesmo. Então é necessário nós aprendermos a ter a mente. Mais uma vez a frase: o segredo é o quanto se gasta, não o quanto se ganha. Só que às vezes quando a gente fala a respeito dessa frase, o segredo é o quanto se gasta, não o quanto se ganha, a gente, mas eu ganho pouco. É muito fácil a gente ver pessoas reclamando por ganhar pouco, mas poucas pessoas reclamam por gastar pouco. Às vezes gastam muito, gastam mais do que aquilo que recebem.
Então, tem forma certa da gente poder gastar bem. Eu quero dizer uma coisa, eu vou dar aqui para a igreja uma das coisas que eu faço, além de outras situações que eu uso. Eu comprei um celular bom para mim, com uma boa quantidade de memória, porque eu tenho um objetivo com isso. Para mim ter o maior número de aplicativos que me trazem benefícios. Hoje eu tenho vários bancos que me trazem benefícios digitais, contas digitais, que eu baixei porque estava talvez num investimento que ia me dar um retorno maior. Aplicativo para botar gasolina. Eu estava explicando na sala um tempo atrás a respeito de que eu tenho 3 benefícios com o aplicativo que eu coloco gasolina. Fazendo aqui a propaganda Shell Box, do Shell. Quando eu coloco gasolina, vira e mexe, eu tenho um cupom de desconto ali. Às vezes desconto de R$20. E aí eu pago pelo meu cartão de crédito. Só que a cada litro que eu abasteço ali, eu ganho uma quantidade de pontos Smiles no próprio aplicativo. Pontos Smiles são milhas aéreas. Então, eu ganho um desconto, eu ganho milhas aéreas e ainda ganho milhas pelo meu cartão de crédito por estar utilizando ele como forma de pagamento. Eu estou aprendendo a gastar bem. Teve um dia que foi o meu maior desconto recorde. Se alguém teve um desconto maior que esse, me fala, porque eu vou correr atrás de outro, porque eu sou orgulhoso. O desconto que eu recebi era o seguinte: se eu tivesse um cartão com a bandeira Elo, eu ganhava um desconto de R$20. E, nessa época, o PayPal, que é um outro aplicativo, ele estava dando R$50 de voucher. Aí, o que eu fiz? Eu abasteci com o meu cartão, com um aplicativo do banco, com o PayPal, e no PayPal estava cadastrado o meu cartão Elo. Então eu ganhei R$70 de desconto no abastecimento. Imagine você economizando R$70 durante 10 meses. São R$700. Existem dinheiros que estão nas entrelinhas de um bom pensar. E pastor Larry dizia: pense, isso pode ser uma nova experiência para você. Ninguém riu. Uma coisa que eu utilizo muito é uma lista de coisas que eu preciso. Por quê? Como as coisas são emocionais, às vezes a gente vê uma pessoa utilizando, estou vendo o Conte ali, poxa, uma camisa do Brasil maneira. Pô, vai ter a Copa, eu quero ter minha camisa do Brasil. Nós somos levados muito por aquilo que nós vemos, mas é aquilo que você precisa. Então, às vezes, nós entramos numa loja e nós ficamos aloprados. Eu entrei essas semanas atrás, eu estive em São Paulo, e eu fui na 25 de março, e eu tenho orgulho de dizer isso para a igreja. Fui 2 dias na 25 de março. Sabe quantas coisas eu comprei? Nada. Não tinha nada que eu precisava. Eu tenho uma lista de coisas que eu preciso. Eu quero isso, isso e isso, e eu espero o momento apropriado. Às vezes eu quero mudar meu celular. Tem alguém vindo do exterior. Eu compro mais barato do exterior. É necessário aprender a gastar bem. É necessário aprender a planejar. Eu quero chegar aqui no último para a gente finalizar. Já que algumas pessoas já estão bocejando. Pelo assunto não está interessante, então nunca mais eu venho aqui falar sobre isso também. 5. Aprenda a poupar. Aprenda a poupar. Provérbios 21, 20, nós vamos até o 5º mandamento aqui. Diz assim, Provérbios 21, 20: na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo que pode no instante. Molhei tudo aqui. Lembra daquele item que a gente colocou lá? Você às vezes é uma pessoa que quando sobra dinheiro, eu preciso gastar. Olha o que esse versículo diz. Fala que você é um insensato. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo que pode no instante. É necessário aprender a poupar. E mais uma vez eu quero bater nessa tecla. Sim, o poupar, ele não está na quantidade, está no princípio em poupar. Porque se nós formos fiel no pouco, no muito Deus vai nos colocar. Porque a oportunidade, ela só vai vir para quem está preparado.
A oportunidade é lá como o pastor Neemias. Era, né? Que ele estava barbudo, né? É careca atrás e cabeludo na frente. Quando vem dá para você agarrar, depois que passou já era. Não tem como pegar mais. Então, se você... Uma vez eu ouvi o pastor Robson falando a respeito de um cara, falou assim, pastor, eu vi uma oportunidade. Uma casa que era, exemplo, era 50 mil reais, a pessoa está vendendo por 20 mil. Que oportunidade, me empresta o dinheiro. A oportunidade não era para ele, porque ele não estava preparado. A oportunidade vai vir para você se você estiver preparado. Então é necessário aprender a poupar, mas poupar como? Poupar da forma certa. E existe uma forma certa de se poupar. Existe o que nós chamamos de reserva de emergência. Quantos aqui sabem o que é reserva de emergência? Levanta sua mão. Boa parte sabe o que é reserva de emergência. Então nós vamos falar o que é reserva de emergência, vamos finalizar com este quinto mandamento, que é poupar. Então a reserva de emergência é um dinheiro poupado que ele vai conseguir suprir as suas necessidades durante 6 meses. É como se fosse um seguro-desemprego. Então faça um cálculo, talvez você que mora aqui no seminário, talvez você precisa de, vamos chutar aqui um valor de R$200 por mês para você viver tranquilo. Talvez você, que está nos assistindo, talvez você precise de R$1.000, R$2.000 para poder sobreviver, talvez mora de aluguel, talvez tenha uma família. Ok, então se o fundo de emergência é 6 vezes isso, então se eu preciso de R$200 para mim viver tranquilo aqui no seminário, eu preciso juntar então quanto? R$1.200. Se você é uma pessoa que precisa de R$2.000 para você viver tranquilo no mês, você precisa juntar quanto? 6 vezes 2.000? R$12.000. É a sua reserva de emergência. Tem um livro que eu recomendo bastante, o nome desse livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Além desse, tem outros que eu gosto muito, Pai Rico, Pai Pobre, recomendo muito. Mas esse também é muito bom, O Homem Mais Rico da Babilônia, porque ele conta a história e ele pega princípios da história e aplica para a área financeira. E uma das coisas que ele está falando a respeito de investimento era essa questão da reserva de emergência. Na Babilônia existia um muro ao redor da cidade, assim como nós vemos na Bíblia. Várias cidades tinham muros. E aí, depois de ter construído esse muro, o que eles faziam? Eles saíam da cidade para poder conquistar mais territórios. Só que quando o povo inimigo sabia que eles saíam, eles iam lá para atacar. Só que quando chegava lá, o que acontecia? Eles não conseguiam entrar, porque a reserva de emergência estava preparada. O seguro estava preparado. Eles saíram ali, nós chamamos na linguagem financeira, eles saíram ali para uma renda variável. Eles foram arriscar para ter um novo terreno. Mas por que eles saíram para investimentos mais arriscados? Porque sua reserva de emergência já estava poupada. E hoje em dia, no Brasil, a pior forma de você poupar dinheiro, a primeira pior, é você poupar em dinheiro vivo, colocar debaixo do seu colchão. A segunda pior é você colocar na sua poupança. Acredito que a grande maioria aqui coloca na poupança, se é que poupa. Sabe por quê? Eu vou finalizar com esse insight aqui para deixar um gostinho de quero mais, assim, para a gente começar a entender como funciona a questão das finanças, a questão de entender e estudar os números. Hoje no mercado nós temos uma inflação. O que é inflação? O encarecimento das coisas. E a inflação hoje, ela está em média 10% ao ano. Agora o governo que alguns de vocês aqui elegeram, está contribuindo para a inflação aumentar. Estava em deflação com o rumo que estava seguindo. Felizmente agora, Infelizmente, não sei se alguns estão acompanhando as notícias, mas esse novo governo quer furar o teto de gastos. Ou seja, ele quer quebrar o princípio fundamental de uma boa saúde financeira, gastar mais do que se ganha. Não tem como. Ah, não, mas vai ser diferente. O que o presidente e alguns de vocês estão aqui falou foi o seguinte: não tem como eu querer ter um controle fiscal sem ter um controle social. Nada a ver. Eu que não sou presidente, eu sei que não tem como eu ter um controle social se eu não tiver um bom fiscal. Vai levar todo mundo para a pobreza e daí vai vir as outras coisas.
Então, o encarecimento das coisas, 10%, ou seja, se uma coca hoje ela vale R$10, no fim do ano ela vai valer R$11, ou seja, 10% em 12 meses. Aí talvez você coloque o seu dinheiro na poupança, e a poupança hoje ela está valendo 7% ao ano. Então se você colocou R$10, você ganhou R$10,70. Você ganhou dinheiro? Ganhou ou perdeu dinheiro? O seu dinheiro rendeu, mas não rendeu acima da inflação, ou seja, seu dinheiro então desvalorizou. Tá, Josafá, mas aonde eu coloco o meu dinheiro? Onde eu faço minha reserva de emergência então? Vai ficar para o próximo culto. Você que está aqui essa noite, convide mais pessoas para a gente poder aprender a respeito da educação financeira. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa noite, pelo Senhor ter abrido um pouco as nossas mentes, Deus, a respeito da saúde financeira, Deus, porque é uma coisa importante no Teu reino. Nos ajuda a ser bons mordomos, bons administradores daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Abra nossa mente, nos ajuda, Deus, a atingir uma boa saúde financeira, a fim de que o Seu nome seja glorificado e nós possamos ter um bom testemunho diante, Deus, dos demais irmãos. Nos ajude, nos livre de dívidas, nos ajude a sermos organizados, disciplinados, planejados, Deus, com aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Shalom para todos. Deus abençoe.